Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que veio a morrer. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Quantos podem dizer amém? Quem entendeu o texto, diga amém. Quem não entendeu nada, diga amém. Isso. Essa franqueza é bonita. Coloque assim a mão no peito e diga comigo: Deus, eu preciso compreender para colocar em prática. Me reveste de autoridade pela palavra, para que eu viva o que vai ser pregado e profetizado para a minha vida a partir desta noite. Amém. Dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Agora pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu disse: quem não entendeu, diga amém, porque eu estou querendo pregar sobre o assunto que vou falar aqui agora há um bom tempo. Mas algumas indagações estavam permeando minha mente. Pregá-lo agora não significa que todas as minhas respostas minhas perguntas foram atendidas, mas significa que eu já consegui entender um pouco da questão para poder compartilhar contigo e a igreja colocar em prática e viver milagres extraordinários de Deus na sua vida e na sua história. Eu quero falar hoje sobre o poder da oração profética. O poder da oração profética. O ato de orar em si já nos coloca numa posição diferenciada em relação àqueles que não oram.
A oração é a fonte da liberação da autoridade espiritual, do poder espiritual. John Wesley já dizia que a oração é o oxigênio da alma. Tiago escreveu que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Diga comigo, a oração de um justo pode muito. Repete, pode muito. Só mais uma vez, pode muito em seus efeitos. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: a sua oração pode mudar a sua vida. Quando eu preguei aqui aquela série Pilares da Igreja Vitoriosa, Atos 2:42, numa das noites eu preguei sobre níveis da oração. Aí falei sobre a oração de gratidão, de louvor, de adoração, de confissão, de súplica, de intercessão. O que eu quero falar nesta noite está num nível espiritual extraordinário e que a igreja precisa conhecer, alcançar, aprender e colocar em prática. Primeiro porque, e a demora que eu tive de trazer para os irmãos o assunto, é que existe uma abordagem de oração profética correndo no Brasil, e a internet está cheia disso, que não é a oração profética da qual eu vou falar, bíblica. Existe uma teoria de que eu tenho poder para determinar a ação de Deus, de que eu tenho poder para trazer o reino de Deus, de que eu tenho poder para conclamar a ira divina. Presta atenção, Deus não pode ser manipulado por ninguém. Ele não recebe ordens de ninguém. Ele não aceita determinação de ninguém, porque Deus é Deus, e a Bíblia diz assim: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Deus só faz aquilo que Ele quer fazer. Eu quero falar da oração profética dentro da perspectiva de que, orando e debaixo da autoridade de Deus, nós podemos ter atitudes proféticas acerca de situações que nós queremos que sejam mudadas. E aí eu vou repetir: eu não posso dar ordens ao Senhor. O que a oração profética vai me ensinar é que eu posso suplicar ao Senhor que dê ordem a respeito do que eu estou clamando. Salmo 91 diz assim: Ele dará ordens ao teu respeito. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele assim: o Senhor dará ordens ao teu respeito. Eu quero que você entenda isso. A oração profética não é a capacidade de me tornar aprendiz de divindade. Eu não me torno Deus. A oração profética está condicionada a um princípio inegociável. Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Diga comigo, tudo. Repete, tudo. Dá uma olhadinha no seu vizinho que talvez ele não entendeu. Diz para ele assim: tudo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Oh! Esse aqui é o segredo que eu estou precisando aprender. Pedireis tudo e vos será feito? Então a oração profética não comporta a vontade de quem ora. A oração profética só comporta
a vontade de Deus exposta na sua palavra. Você entendeu? Diga amém. Significa dizer que quando nós desenvolvemos a prática da oração profética, e eu falei disso aqui essa semana em algum momento, nós paramos de orar com as nossas palavras e passamos a orar com a palavra de Deus. É mais ou menos assim: Senhor, eu quero o resgate do meu filho, porque está escrito que os meus filhos são herança bendita do Senhor. Eu quero que o Senhor restaure o meu marido, liberte o meu marido, larga de dengo e de choramingá. Não é porque eu sou bonitinha, não é porque eu oro muito, não é porque eu atendo em tudo. Eu quero porque a tua palavra declara que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então eu estou querendo o Senhor guardando a minha casa. A oração profética depende de que você conheça a palavra de Deus, para que você ore com base naquilo que o Senhor já disse que Ele vai fazer. E quando a gente ora baseado naquilo que Deus já declarou, segura lá, quando a gente ora baseado naquilo que Deus já declarou, quando a gente ora baseado naquilo que Ele já escreveu na sua palavra, a gente não precisa dizer se for a tua vontade. É a vontade dele, tanto é que está escrito na sua palavra, e se está escrito na sua palavra, ele dá mais uma garantia: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Significa dizer que até para orar nós precisamos conhecer a Bíblia. A oração profética, portanto, não está acomodada àquilo que eu quero para o meu bem-estar. A oração profética se acomoda àquilo que é a vontade soberana de Deus. Então, eu preciso orar para quê? Se já é a vontade de Deus. Aí eu repito e cito de novo John Wesley, quando ele diz assim: parece que Deus não faz as coisas se nós não lhe pedirmos. É interessante que Jesus, no Sermão da Montanha, diz assim, capítulo 6 de Mateus: não necessitais de falar nada das vossas necessidades com Deus, versículo 32, porque Ele já conhece cada uma delas. Se Deus conhece as minhas necessidades, então por que em Mateus capítulo 7, versículo 7, no mesmo sermão, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. E eu disse aqui essa semana, em algum dia, que o verbo pedir em Mateus 7,7 está conjugado no presente linear, que corresponde ao nosso gerúndio. Portanto, dá a ideia de ação contínua: pedindo, dar-se-vos-á. Então, se Deus sabe o que eu preciso, por que Ele espera que eu ore? É isso que nós vamos aprender sobre a oração profética. Você já aprendeu, já captou, já assimilou, e se esquecer isso aqui, comprometeu tudo. A oração profética se dá com base na palavra de Deus. Só para fixar, e dizem que a repetição é a alma do ensino ou do aprendizado, dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: ore citando a palavra. Ore citando a palavra. Isaías capítulo 40, versículo 26, salvo engano, o Senhor diz assim: procura lembrar-me
lembrar-me. Entra em juízo comigo. Mostra-me as tuas razões para que te possas justificar. Por que Deus diz, procura lembrar-me? Deus esquece? Sim ou não? Não. Então por que Ele diz, procura lembrar-me? Ou seja, a oração não é uma ladainha sem causa. Oração não é jogo de palavras retóricas. Oração é diálogo. Você vai argumentar com Deus. E a argumentação é baseada naquilo que Ele disse. Procura lembrar-me. Eu estou te pedindo porque o Senhor disse. Eu estou buscando a tua face porque o Senhor disse. É você sentar com Deus para conversar com Ele, baseado naquilo que Ele declarou. E aquilo que Ele declarou não retrocede, não volta atrás. Porque Deus não faz declarações emocionadas. Deus não faz promessas movidas por uma emoção que depois Ele... Não era isso? Não. Ele sabe o que promete, Ele sabe o que diz e só fala aquilo que está decidido a realizar. Então, o deísmo, que é uma teoria sobre Deus, declara que Deus criou os homens e os jogou a ermo, como o fabricante que construiu um relógio e não interfere mais no seu funcionamento. O fatalismo, aliás, o fatalismo é muito praticado pela igreja. Porque o fatalismo determina, isso aqui é a vontade de Deus, vai ter que se cumprir, vai morrer de qualquer jeito, vai virar uma pancadaria de qualquer jeito, porque Deus determinou que tem que ser assim, Deus não vai interferir. Então, o deísmo é um extremo, o fatalismo é outro extremo, e a Bíblia Sagrada nos garante que o crente, eu e você, por meio da oração, podemos ver Deus alterar o curso das coisas. Eu estou lhe dizendo e você não me entendeu, eu vou repetir. A sua oração pode alterar o curso dos acontecimentos. A sua oração pode mudar leis, mudar governos, destruir países, levantar países, curar enfermos, cancelar laço de morte. A sua oração pode muito em seus efeitos. Aleluia! Então, se Deus sabe o que eu preciso e me manda orar e pedir, não é um contrassenso? Não. Primeiro, você precisa entender que a oração profética é baseada não ouvi, ok. Segundo, Deus não trabalha sozinho. Deus gosta de parcerias. Ele pode fazer tudo e qualquer coisa, mas compartilha conosco os seus propósitos. Se o irmão, nós vamos voltar para o texto que nós lemos de Eliseu para você entender. Se o irmão observar, o Senhor em Gênesis capítulo de número 1, cria todos os animais da terra. Quando ele termina de criá-los, ele chama a Adão e diz, dá nomes. Por que ele que criou não deu nomes? O que seria mais fácil, criar ou denominar? Dar nomes é muito mais simples, então se o Senhor já criou do nada, completa a obra. Mas o Senhor quer a participação de Adão no projeto da sua criação. Por que Deus espera que eu ore? Porque Ele quer a minha participação no milagre que eu pretendo viver. O Senhor pode abrir o mar com o sopro da sua boca, sim ou não?
Se você me disser que não, vou lhe mandar ler Isaías capítulo 11, quando a Bíblia diz que ele segurou o vento com o punho da sua mão, e se ele abrir a sua mão, o vento sopra e o mar se seca. Mas em vez de abrir a mão e fazer simplesmente o vento soprar e o mar abrir, ele manda Moisés ferir as águas. Em que soma um cajado ferindo as águas do mar? Deus estava querendo a participação de Moisés. Ele tinha um propósito na vida de Moisés ao nascer: libertar os hebreus da casa da servidão. Então cabia ao Senhor, que tem um propósito, livrar a Moisés da mortandade de Faraó. Mas Joquebede precisou esconder Moisés. Por que o Senhor não escondeu? Porque ele queria a participação de Joquebede no processo. Davi atira uma pedra na fronte de Golias, e quem leva uma pancada na fronte cai para trás, não para frente. Golias leva uma pancada na testa e cai para frente. Há quem diga que foi Deus que deu um peteleco na nuca de Golias. Vamos lá. Deus poderia derrubar Golias sem a pedra de Davi. Poderia ou não poderia? Poderia, porque não fez. Deixou Golias blasfemando dele 40 dias, Israel apavorado, porque ele queria um homem participando do seu milagre. Eu não sei se você já entendeu. Se você não entendeu, eu vou tornar ainda mais simples. O Senhor quer a sua participação no milagre que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Aleluia! Ele quer a nossa parceria. Estamos falando de oração. Estamos falando de Deus agindo pela oração. E eu estou lhe dizendo que a sua oração é muito mais poderosa quando você para de falar daquilo que você quer e fala daquilo que está escrito. Quando você ajoelhar e diz assim: Senhor, a tua palavra diz, o Senhor falou que quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, o Senhor mandou me aquietar para que o Senhor manifeste que o Senhor é Deus, o Senhor me disse que aplaina os montes e derrete as rochas, o Senhor me disse que abre mar para que eu passe. Ou seja, você está colocando a palavra de Deus em ação na sua vida. Ninguém segura a sua oração quando você aprender isso. Agora, Deus, o Senhor está querendo a sua parceria para o milagre. Então, numa oração profética, o Senhor pode simplesmente liberar uma palavra e fazer acontecer. Mas Ele quer que você esteja envolvido no que Ele vai fazer. Ele não poderia simplesmente salvar a Feira de Santana inteira sem precisar de mim pregando aqui? Ele pode. Ele não pode salvar a tua família inteira sem precisar do teu testemunho? Ele pode. Mas o Senhor quer você trabalhando com Ele. Provoca o vizinho e diz: você é cooperador de Deus. Você é cooperador de Deus. Nós precisamos aprender sobre a oração profética, em terceiro lugar, que Deus, isso aqui é chato para valer, Deus não te livra de problemas, mas te apresenta soluções. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui, eu acho que domingo. Quem aqui, depois que aceitou a Jesus como Salvador, não teve mais problema? Levanta a mão e dá glória. Agora, quem depois que aceitou a Jesus teve até aumento de problemas, mas ainda assim contabiliza vitórias, dê um brado de louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?
Só que você precisa entender que nessa relação com os problemas e com as lutas, e a nossa relação na terra, a igreja precisa entender isso, Deus nos deu comandos. O Senhor te deu comandos. Olha o que o Salmo 115, 16 diz. O Salmo 115, 16 diz que o Senhor está nos céus. Mas 115, 16, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. O deu aqui é entregou, transferiu o comando, deu poder. Gênesis 1, 28, o Senhor diz assim: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai. Olha para o teu vizinho e diz para ele: Deus te deu poder para dominar. Tem mulher que exerce esse poder para dominar o marido. Receba isso que te digo. Agora diz que Deus não falou. Tem mulher que usa esse poder para mandar no marido. Tem gente que usa esse poder para manipular os pais. Tem gente que usa esse poder para mentir. A expressão aqui é, presta atenção nisso, tudo na sua vida está debaixo do domínio que Deus lhe deu. Você tem que entender isso. Nada pode se assenhorar de você. Só quem está acima de você nessa circunstância de vida é o Senhor. E Ele exerce autoridade sobre você. Mas Ele chama Adão e diz: domina. Ele te deu comandos. Isso é tão sério, e Elias entendeu isso. Elias tanto entendeu que em 1 Reis capítulo 17 ele diz assim: pela minha palavra não haverá chuva sobre a terra. E não houve. Dá uma olhadinha no seu vizinho e fala com ele assim: cuidado com o que você fala. Eu preguei aqui não tem muito tempo sobre anulando palavras de maldição. E eu disse naquela pregação que aquilo que nós declaramos ou que os outros declaram, palavra é autoridade em exercício. Então, não permita palavras malignas saírem da sua boca, porque é comando que você libera. Que tipo de comando você está liberando sobre os seus filhos? Sobre os seus problemas? Sobre as suas lutas? Sobre o seu trabalho? Isso não é um trabalho, isso é uma miséria. Isso não é um salário, isso é uma passa-fome. Você está liberando comandos. Use o mesmo poder, a mesma autoridade para liberar palavras que rompam com a prisão do maligno. Alguém consegue dizer amém aí? Então Deus olha para o homem e diz: domina. Você vai ter problemas, irmão. Só que um dia o Senhor olhou para Caim e disse assim: o pecado jaz à porta. Gênesis 4. Todavia está em teu poder dominá-lo. Você pode dominar o seu desejo. Você pode dominar a sua ansiedade. Quando um cristão entra em transtorno de ansiedade, depressão, angústia exacerbada, insônia, significa que ele perdeu a compreensão do domínio, da autoridade que ele tem em Cristo. Está em pecado? Não, para com isso. Eu estou te dizendo que a palavra de Deus hoje vem para resgatar na sua mente a consciência de que Deus te deu autoridade para dominar. Você tem comando. Só que essa autoridade só pode ser vivida pela conversão e pela vida de comunhão com Deus. Como assim? Quando Deus disse a Adão: domina,
A expressão original dá a entender que Deus pegou a documentação da terra e disse para Adão: toma, você é o gerente. Mas quando Adão ouve a voz do diabo e contraria a vontade de Deus e peca, ele pegou essa escritura que Deus entregou na sua mão e disse ao diabo: toma conta. Isso é bíblico? É. Quando Satanás foi tentar a Jesus no deserto, em Lucas 4, o diabo diz assim: eu te darei todos os reinos da terra e a glória deles. Se prostrado me adorares, eu posso te dar, porque a mim foram entregues. Jesus não contestou o diabo. Jesus não disse ao diabo que ele estava mentindo. O diabo recebeu o comando. Só que, Hebreus 2,14, visto que assim como os filhos dos homens estão sujeitos às coisas concernentes à carne e o sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte. 16, versículo 15, e libertasse aqueles que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão. Você entendeu ou não? Entendeu ou não? E não deu glória a Deus, não entendeu. Não é possível. Deixa eu te explicar. Jesus se sujeitou a todas as circunstâncias humanas para, na sua morte, derrotar o diabo, que era o imperador da morte. E quando na sua morte Jesus derrotou o imperador da morte, ele livrou do medo da morte todos nós que estávamos escravizados pelo medo de morrer. Significa dizer que o domínio que Adão entregou para o diabo lá no Éden, na sua vida, o Senhor Jesus lhe devolveu quando você se entregou a Ele. Significa dizer que Satanás não tem poder sobre a sua vida, não mais. Então, primeira coisa a aprender sobre a oração profética é que ela tem que ser baseada na palavra. A segunda, Deus quer você como parceiro das suas operações e das suas ações. Terceiro, Ele te deu comando sobre situações para que você exerça pela autoridade da oração profética. Se Deus quer, se Deus sabe tudo o que eu preciso, por que Ele espera que eu ore? Quarto lugar, precisamos aprender sobre a oração profética, que a oração é a didática de Deus para nos ensinar sobre intimidade com Ele. A oração é a didática de Deus para nos chamar à sua intimidade, para nos atrair à sua comunhão. Quer ver um exemplo? Filho pródigo foi embora. Muito fácil falar do filho pródigo, porque ele quebra uma série de regras da lei mosaica. Lá em terra longínqua ele se conscientiza, torna-se, cai em si, é a expressão. A expressão literal bíblica dá a entender alguém que sai de si e volta para si, a fim de se conscientizar que fez uma besteira. E ele diz: quantos jornaleiros na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e eu lhe direi: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como jornaleiro. E ele volta. Quando ele volta, o pai o recebe com festa. E aí o irmão mais velho, ninguém contava com o irmão mais velho. E essa parábola ofende a mentalidade judaica dos dias de Jesus, porque o filho pródigo ali somos nós, os gentios, e o irmão mais velho é Israel. Aquilo era uma ofensa. Aliás, a parábola que Jesus narrou que mais ofende a mentalidade judaica dos seus dias é a do filho pródigo.
Quando o irmão mais velho chega, tem sempre um língua solta no quintal da casa. E o língua solta encontra o irmão mais velho e ele pergunta: que festa é essa em casa? Aí o camarada diz assim: aquele teu irmão, olha a expressão, aquele teu irmão que foi embora e gastou tudo, agora voltou, e teu pai o recebeu com festa. Aí o filho mais velho rejeita entrar na casa. Veja que isso afronta a concepção judaica da salvação de Israel pela bênção de Abraão. Ele rejeita entrar na casa e o pai sai. Quando o pai sai, o filho mais velho diz assim: papai, eu estou contigo todos esses anos e te sirvo o tempo inteiro, e tu nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Agora vem esse teu irmão que gastou os teus bens com as meretrizes e tu recebes com festa. O pai olha para o filho e diz assim: filhão, filhote, filho, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, se você não comeu o cabrito, é porque você me conhece menos do que o teu irmão que foi embora. Agora olha para cá, porque essa vai na costela. Tem muita gente fora da igreja conhecendo a Deus mais do que gente que está dentro da igreja. Nós ficamos aqui argumentando com Deus baseado em nossos dogmas. O fariseu orando: graças te dou porque eu não sou como esse publicano. Eu dou os meus dízimos e ofertas e jejuo 2 vezes por semana. O publicano: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aí Jesus olha e diz: aquele foi saiu justificado e o outro não. Por quê? Porque nós estamos como o irmão mais velho. Nós não estamos aprendendo na igreja, na casa do Pai. Nós não estamos aprendendo intimidade e comunhão com Ele. Então por que Deus quer que você ore? Para Ele saber o que você precisa? Para você se aproximar dEle, para aprender com Ele, para se manter perto dEle. E aí eu já disse aqui que aquele amigo seu que só te liga quando está apertado, lembra dele? Aquele que só te liga quando está devendo, o agiota está na porta e ele te liga para pedir dinheiro emprestado. Quem tem um amigo desse, não levanta a mão. Quando esse seu amigo lhe telefona de novo, a operadora deu defeito, o celular ficou em casa, estava no silencioso. Por quê? Porque ele só liga para pedir dinheiro emprestado. E é ruim de pagar, igual gato é ruim de caçar no mato. Aí, a pergunta é: o que nos motiva a orar? Quais são as razões pelas quais a gente ora? Porque precisa de dinheiro emprestado? Porque precisa de uma provisão, de um milagre, de uma bênção, de uma intervenção de Deus? Presta atenção, Deus não quer a oração que vai buscá-lo porque está precisando de um milagre urgente. Deus quer a oração daquele que vai buscá-lo porque quer se aproximar do seu coração. Aí o Salmo de número 4 diz assim, na língua portuguesa está escrito assim: o Senhor chama para si aquele que lhe é querido. No texto hebraico, a linguagem mais antiga diz assim: o Senhor achega ao seu peito aquele que ele prefere. Aí quando você vai para a raiz da palavra, a expressão está dizendo: o Senhor aconchega ao peito aquele que lhe é íntimo. Entendeu ou não? Posso parar? É mais que suficiente. Ou seja, a oração profética depende da palavra, conheça.
A oração profética revela que Deus quer agir em milagres através da sua vida. Terceiro, a oração profética vai nos ensinar que Deus não te livra de problemas, mas te apresenta soluções porque Ele te deu comandos. Quarto, a oração é a didática de Deus para nos atrair a Ele. Quinto lugar, porque Deus quer que eu ore. O reino de Deus, vamos falar sobre oração profética, é regido por leis espirituais que Ele mesmo estabeleceu. Diga comigo, o reino de Deus tem leis espirituais. Aí você vem cá para o texto que nós lemos no início do culto, do primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo de número 13, versículo de número 14. Jeoás é o rei de Israel. Israel está na iminência de ser destruído. O rei da Síria, Ben-Hadad, já estava vindo contra Israel. Para você ter uma ideia, se o irmão ler os primeiros 10 versículos desse capítulo, você vai ver que a essa altura Israel era um reino falido. O exército não tinha cavalos, não tinha carros de guerra, e o texto diz que o exército só dispunha de 50 homens armados para a guerra. Quem é a Síria? O império mundial da época. Quem é Eliseu? Eliseu é um profeta já na faixa de 80, 82 anos aqui. Está doente, e o texto diz que essa era a doença da qual ele veio a falecer. Mas Jeoás lembra que no reinado do seu pai, quando a Síria vinha contra Israel, Eliseu estava deitado no quarto e Deus dizia para Eliseu qual era a estratégia da Síria. Eliseu mandava avisar ao rei de Israel e o rei de Israel vencia o reino da Síria não pela força, mas pela estratégia, porque Deus antecipava. Agora que Jeoás sabe que ele vai ser destruído, porque Israel vai ser destruído, Ben-Hadad está vindo ali, está na esquina, e Eliseu vai morrer. Se esse profeta morre na crise que eu estou, vou fazer o que da minha vida? Veja que a importância de Eliseu é tão grande que no versículo 14, Jeoás diz assim: carros de Israel e seus cavaleiros, na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, na Bíblia de Jerusalém, na Septuaginta, a expressão é a seguinte: tu és como cavalos de guerra aparelhados para a batalha. Eliseu estava dizendo, Jeoás estava dizendo a Eliseu o seguinte: você vale por um exército armado. Presta atenção, diga comigo, um homem que ora vale por um exército armado. Tu és como carros de guerra aparelhados para a batalha. Quais são as leis que Jeoás reconhece aqui? Primeiro, uma lei de paternidade. Jeoás entende que não há liberação da bênção de Deus na vida de alguém sem paternidade. E eu já preguei sobre isso aqui. Jeoás reconhece que é preciso haver alguém exercendo autoridade espiritual sobre a sua vida. Provoca o vizinho e pergunta para ele assim: quem exerce autoridade espiritual sobre a sua? Eu faço o que eu quero, a vida é minha. Eu fui com o meu dinheiro, eu volto com o meu dinheiro, eu vivo como eu quero, eu não preciso pedir nada a seu ninguém. É uma questão de lei, querido, lei espiritual. E aqui Jeoás reconhece que a vitória dependia de princípios espirituais. E o primeiro que ele reconhece é a questão da paternidade. A segunda lei que você encontra aqui no texto da oração profética é a lei da honra.
Ou seja, esquece de fazer a oração profética se você não reconhece paternidade espiritual e se você não honra essa paternidade. Tu és como carros de Israel, carros de guerra aparelhados para a batalha. É preciso que nós aprendamos princípios de honra. Eu lamento dizer que nós brasileiros somos péssimos em honrar uns aos outros. Não é da nossa cultura. Aliás, eu estou preparando algo para ministrar para vocês aqui sobre o evangelho agindo na contracultura. Porque tem uns negócios que são culturais e que é a causa de uma série de desgraças na sua vida, na família, na empresa, na minha vida. E nós precisamos tomar posse do comando que Deus nos deu para dizer: mas não, Satanás, casca fora, bate em reta, vaza, porque a palavra me revelou o direito que eu tenho e eu vou me apropriar do milagre pela palavra de Deus. Aleluia! Então o reino de Deus é regido por leis espirituais. E a primeira que Jeová reconhece aqui é a paternidade. Meu pai. A segunda, lei da honra. Tu és como um exército aparelhado para a guerra. Terceira lei espiritual revelada aqui é a lei da autoridade. A Bíblia diz no versículo de número 15 que Eliseu olha para Jeová e diz: toma o arco. E ele tomou. E aí Eliseu diz assim: entesa o arco. E ele entesou o arco, versículo 16. Aí a Bíblia diz que o profeta colocou as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: agora atira. Presta atenção, essa autoridade espiritual que abençoa a sua vida, colocar a mão sobre significa abençoar, dar cobertura para a ação. Ou seja, crente rebelde não faz oração profética. Crente que não se submete a princípios espirituais não faz oração profética. Mulher que trata marido no tapa não faz oração profética. Marido que leva a mulher nos trancos e barrancos não faz oração profética. Filho que não honra pai e mãe não pode fazer oração profética, não tem autoridade, não pratica honra. Pastor que não honra a igreja não faz oração profética. Igreja que não honra o pastor não faz oração profética. Eu estou te dizendo que nós precisamos cumprir o princípio da paternidade, da honra e da autoridade. E aí, quando fizermos isso, olha que graça. Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, peça tudo. Já faz uns 3 anos que eu estou orando e dizendo a Deus: o que é tudo? Me diz o que é tudo. Me diz o segredo desse tudo aqui. Porque aqui, irmão, Jeová derrubou as barreiras todas, quebrou todos os limites, pegou o talão de cheques em branco e deu assinado e disse: tudo que você pediu eu te dou. A condição? Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você. Quer entender uma coisa? Não tem limite para quem chega nesse nível que Jesus está falando aqui. Você virou Deus? Não. Como é que é? Não. É se as palavras de Deus estiverem em você. Então, se as palavras de Deus estiverem em você, em mim, e nós estivermos nele, não tem lugar para carnalidade, para vaidade, para orgulho, presunção, prepotência, idiotice. Só cabe Deus em nós e nós em Deus. Aleluia! Paternidade, honra, autoridade e comando. Agora fere a terra. É o que Eliseu diz ao rei. E o rei ajoelha e fere a terra com a flecha 3 vezes. Quando ele para de ferir, Eliseu olha para ele e faz assim:
Porque só feriu 3 vezes. O Senhor teria te entregue os ciros na tua mão, se tu tivesses ferido mais vezes, mas agora vencerás os ciros apenas 3 vezes. O que o Senhor está nos ensinando aqui, e eu vou concluir, é essa autoridade que Ele liberou para nós, por meio da oração, e que nós não praticamos. Irmão, fala sério. Se a gente ficasse no lugar de Deus para ouvir a oração do povo, fala a verdade, se você não colocava o telefone no gancho e não saía caminhando enquanto o camarada está lá falando. Ou então você faz o seguinte: bota lá no Viva Voz em cima da mesa e vai para a pia fazer tuas coisas. Que conversa chata. Oração de crente. Olha para mim. Só Deus aguenta. Na maioria dos casos, a nossa oração é uma ladainha, é reclamação, birra. E Ele olha para nós e diz assim: quero te atender. Mas 20 anos diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então o que nós temos que aprender? O princípio que está exposto aqui. A oração profética é poderosa para mudar a nossa vida pelo poder de Deus. Só que Ele nos deu comandos. E aí eu quero concluir lhe dizendo isso: existe um poder limitado que Deus deu ao homem para determinar acontecimentos. Uma irmã me escreveu: pastor, eu estou preocupada. Com o quê? Tudo que eu sonho acontece. Um dia depois, 2 dias depois, eu sonho com alguém morrendo, morreu. Eu sonho com um acidente, alguém bate o carro. Eu sonho com sequestro, alguém é sequestrado perto de mim. E eu falei com ela: já orou a esse respeito? Porque a Bíblia me faz entender que quando Deus, por antecipação, me revela, Ele está querendo que eu me posicione em oração. Para quê? Para eu determinar que não aconteça? Não, porque eu não determino nada. Para que eu, conversando com Ele pela comunhão, pela intimidade, pela aproximação, peça a Ele que dê uma ordem acerca daquilo e o laço seja quebrado. É mais ou menos assim: Jeová, eu sonhei, não sei quem é, quando será, como vai ser, mas eu estou te pedindo, libera uma palavra que proíbe a tragédia, libera uma palavra que cancela o laço, libera uma palavra que gera livramento, porque Deus é poderoso para reverter qualquer situação através de você. No dia do meu aniversário, meia-noite, eu saí de dentro de casa e fiquei olhando para o céu estrelado e disse a Deus: quero te fazer um pedido. É o presente que eu estou te pedindo, se eu posso. Fui muito rápido. Pedi e voltei. 2:30 da manhã meu telefone tocou de uma chamada internacional. Quando eu atendi, a irmã disse assim: liguei para orar com você. E quando ela começou a orar comigo, ela disse assim: Senhor, dá um presente para o teu servo. E o presente que eu te peço para ele é... E ela pediu exatamente aquilo que eu tinha pedido meia-noite. Sabe o que eu entendi? Eu entendi Deus dizendo assim: aceitei a sua oração. Aceitei o pedido que você colocou diante de mim. Nós temos que entender esse negócio. Se o Senhor te mostrou por antecipação, Ele está querendo que você se posicione para gerar comando que anula a sentença. Eu teria N testemunhos para contar aqui acerca disso.
Lembra da vez que eu estava vindo dos Estados Unidos com Jones, pastor Miguel? Pouso forçado 2 vezes. Na última vez eu ajoelhei no banco do avião, Jones dormindo, pastor Miguel dormindo, e eu vi quando a aeromoça passou e disse: eu não vou fingir que essa coisa não vai cair. Ela estava desesperada, e se ela estava desesperada, pergunta para mim como é que eu estava. E eu ajoelhei em cima do banco do avião, olhando para Jones no banco, pastor Miguel ali. Falei assim: Jesus, o filho está aqui. Se chegou o tempo. Aí a pergunta que eu fiz: quem vai pastorear aquela igreja? Aí o bom senso disse: você não vai dar posse para o sucessor agora, então esquece e entrega a alma a Deus. Quando o avião pousou a 2ª vez, eu disse para eles: não viajo mais hoje. Pousamos em Charlotte. E eu liguei para um amigo que é pastor na região de Charlotte, a 1 hora do aeroporto, e disse para ele: vem me buscar que eu estou em Charlotte. Ele veio sem entender nada. Quando ele pegou a minha mala, eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Ele disse: como assim? Se eu não vim para Charlotte, eu não tenho interesse de dormir em Charlotte, e Deus está me forçando a dormir aqui. O que está acontecendo? E ele me disse: quando chegar em casa eu te conto. Quando chegamos em casa, ele reuniu, chamou a esposa e as 2 filhas. E aí ele disse: a Sara amanhã vai se submeter a uma cirurgia do coração. É uma cirurgia de alto risco. Não há muita probabilidade nem promessa médica. Vamos fazer porque é o último recurso. E a minha oração foi: Deus, eu não sei se o Senhor me parou aqui para isso, mas se o Senhor me parou para isso, força os médicos amanhã fazerem novos exames antes da cirurgia. Só que nos Estados Unidos, médico não pede exame na hora da cirurgia. Quando chegou o dia da cirurgia, é porque todos os exames indicam que a cirurgia é necessária. E quando chegaram no centro cirúrgico, a esposa do pastor disse ao médico: não dá para fazer mais um exame. E ele disse: para que exame? Já foram todos feitos. Ela veio aqui para ser cirurgiada e levou. Só que quando chegou no centro cirúrgico, o médico que iria conduzir o procedimento disse: tem alguma coisa fora do lugar, e eu não vou fazer cirurgia sem um último exame. Levaram a menina para o último exame, e aí chamaram os pais. E o médico disse: é o seguinte, ela não tem nada no coração, não precisa de cirurgia, levem ela para casa. Ou seja, deixa Deus comandar os traços da sua vida, deixa Deus guiar os detalhes da sua história. Vou parar. Um pneu furado no seu carro é chato, mas pode ter propósito. Deus lhe deu um poder limitado. Elias diz assim: não haverá chuva sobre a terra pela minha palavra. Eliseu olha para o rei e diz: continua ferindo a terra, porque quantas vezes tu ferires a terra, o Senhor ferirá os teus inimigos. Parece que não tem nada a ver. Labão chega para Jacó e diz assim: teu salário vai ser participação de lucro. As ovelhas, as camelas, as mulas, as jumentas que nascerem lisas serão tuas, as que nascerem malhadas e salpicadas serão minhas. Jacó chegou lá no tanque onde as fêmeas prenhes bebiam água, e ele pega uma vara de álamo, raspa toda, e diz assim: Jeová, ele disse que tudo que nascer liso é meu. O senhor dá um jeito aí, porque só nasce malhado e salpicado aqui. E enfia a vara. Aí a Bíblia diz que começa a nascer tudo liso,
Todos os animais de Labão nascem lisos. Aí Labão olhou e disse: tem alguma coisa errada, esse cara está ficando mais rico do que eu. Vamos mudar de novo esse salário. Jacó, só vai ser teu agora o que nascer malhado e salpicado. O liso é meu. Aí Jacó: sim, senhor. Aí Jacó vai lá e pega outra varinha e raspa de um lado, do outro não. Chega lá e enfia na terra molhada de Jeová: mudar no meu salário, agora é malhado e salpicado é meu e liso é dele. Só nasce malhado e salpicado. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso, se não com o fato de que Deus liberou sobre você uma autoridade profética? Eu vou concluir mencionando para você o seguinte: Elias sobe ao monte depois de 3 anos e meio de seca para orar por chuva. E Elias faz uma oração profética no monte. E Elias nos ensina que existem alguns componentes que precisa haver no coração de alguém que vai fazer uma oração que tem caráter de profecia. 1 Reis 18, 41 a 46, Elias manda um recado para Acabe e diz assim: vai comer, vai fazer banquete, porque eu vou orar. E depois corre para teu palácio, porque vai chover. Diz aí para o teu vizinho: vai chover. A sua oração precisa ser baseada na palavra de Deus. O que Elias nos ensina sobre o perfil da oração profética? Elias nos ensina primeiro no versículo 41, que quem faz oração profética precisa ter ouvidos sensíveis. Diz para o teu vizinho: ouvidos sensíveis. Era deserto. Estava seco há 3 anos. Não chovia há 3 anos. E Elias diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu ouço ruído de chuva abundante. Fosse no Angico, ia dizer assim: corre, perna para que te quero, porque eu estou ouvindo barulho de trovoada. Você precisa, na oração profética, você ora e ouve. É preciso ouvir se no meio do seu barulho Deus não está querendo comunicar alguma coisa. Não, nós não. Nós ajoelhamos e falamos a tudo que precisamos e terminamos e levantamos e não temos tempo para Deus falar alguma coisa. Então, oração profética requer que você tenha ouvidos sensíveis. Versículo 42, a oração profética revela que você precisa ter disposição de subir ao cume do monte. O que é subir ao cume do monte? Você tem um assunto que precisa que Deus resolva na sua vida? Quem tem, levanta a mão. Levanta as duas. Se pudesse, levantava as pernas. Você vai precisar separar um momento, desligar o celular, esquecer o Face e se recolher para tomar tempo com Ele. A maioria de nós ora enquanto procura sandália debaixo da cama, enquanto toma café para sair atrasado, ora no volante. Porque não dá tempo para, não estou condenando nenhuma dessas orações. Eu estou lhe dizendo que para você viver um nível profético da oração, você precisa parar um tempo, você e Deus, e dizer para todo mundo: não mexam comigo. Não me chama, não me liga,
É preciso subir o monte. Tem mais e eu já estou concluindo. É preciso entrar em dores de parto. Aqui pesa. É preciso estar disposto a dar à luz, ganhar neném. Eu não conheço a experiência, glória a Deus. Mas as mães dizem que dói para valer. Sempre que a Bíblia quer falar de sofrimento no ápice, compara com dor de parto. E meteu o seu rosto entre os joelhos. Essa era a posição que as mulheres de Israel davam à luz. Era a posição que permitia à criança sair do útero sem o risco de se machucar na altura da queda, da descida, porque o corpo da mulher, além de contrair melhor para diminuir a dor, ainda conseguia controlar a saída da criança. Essa é a posição do parto. A oração profética vai te provocar dores, porque está nascendo um milagre, está nascendo uma intervenção, está nascendo uma provisão. Quem já teve momentos de oração tão intensos que quando levantou parece que havia tomado uma surra de pano molhado? Levanta a mão. Isso é raro. Isso é raro. Você não aguenta um nível de oração desse todo dia. Mas uma coisa é certa: ninguém ganha neném todo dia. Mas no dia que você chegar nesse nível, Deus não vai deixar a situação anoitecer do jeito que amanheceu. Nem que morra gente. Eu quero matar ninguém, fica tranquilo. Nem que morra gente, nem que gente precise pedir carta de mudança, nem que Deus precise virar o trem de ponta cabeça. Mas tem alguém dando a luz. Pergunta para o seu vizinho assim: está com coragem? A oração profética vai te levar a trazer à existência aquilo que não existe ainda. Então é preciso você ter a sua visão ampliada. Versículo 46. 43. Elias deixa o seu servo, vai e olha para a banda do mar e observa lá. E o menino voltou e disse: tem nada lá. Aí Elias diz assim: vai, olha e volta, não me diz nada. Vai de novo, olha e volta, não me diz nada. Faz isso 7 vezes. Precisa ir 7 vezes? Porque não fica lá parado olhando até aparecer. Diz assim para o irmão perto de você: porque Deus quer a sua cooperação no milagre. Elias persevera orando, mesmo sem ver nada acontecer. Ele cria no que iria ocorrer. Agora eu vou concluir. Versículo de número 44. Se você vai fazer a oração profética, você precisa discernir quando a resposta chegar. O jovem volta a 7ª vez e diz assim: eu não vi nada, o céu está limpo como sempre. Quer dizer, no meio do céu tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias então diz para o rapaz: corre e avisa para Acabe, aparelha o teu carro e desce,
porque você vai tomar chuva, para que a chuva não te apanhe. Presta atenção, pequenos sinais pode ser a resposta de Deus, e você não valorizou o sinal só porque é pequeno. Fica de pé, por favor. Pequenos sinais podem estar te trazendo a resposta de Deus e você não entendeu. Pequenos sinais podem ser resposta de um milagre à porta, mas você não creu na pequena nuvem, você está querendo que o céu escureça. A partir de hoje, quando for orar, leve a Bíblia com você. Sentado, de joelho, em pé, deitado. Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Coloque-se à disposição de Deus para cooperar com Ele naquilo que Ele quiser. Entenda que a oração é uma didática de Deus para te atrair, para te chamar à comunhão, a uma relação pessoal com Ele. Comece a colocar em ordem todas as coisas que estão fora dos princípios legais de Deus para a sua vida espiritual. Reconheça as leis espirituais que devem reger a minha vida e a sua vida: paternidade, honra, autoridade, comando. Quando você se submeter ao princípio da paternidade espiritual, da autoridade espiritual, da honra, você estará em condição de começar a exercer comandos pela palavra. Aí você vai começar a dizer assim: Satanás, eu assumo a posição de príncipe de Deus, eu assumo a posição de princesa do Eterno, para te determinar segundo a palavra de Deus, que você saia da minha casa. Eu determino segundo a palavra de Deus que você largue a mente do meu marido, do meu filho, do meu vizinho. Você vai começar a gerar comandos pela palavra. E enquanto você vai gerando comandos pela palavra, você vai acionando a ação, a reação de Deus. E aí Ele começa a dar ordens a teu respeito. Você vai bradando de cá e Deus lá de cima diz assim: Satanás, você está ouvindo? Obedeça. Vai saindo. Você está bradando de cá e Deus lá em cima está dando ordem a teu respeito. Por que é que Daniel ficou orando 21 dias enquanto o anjo estava proibido de passar? Que Daniel estava gerando comandos e Deus estava confirmando na eternidade. Você declara aqui: larga meu filho, e Jeová lá de cima diz: demônio, sai, 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 porque eu tenho um príncipe prostrado que está me permitindo agir. Eu não posso deixar alguém com dores de parto sem a minha intervenção. Eu não posso deixar alguém que está dando à luz sem que eu interfira para receber a criança. Eu preciso entrar nesse milagre, e a tua oração vai gerando ordens de Deus ao teu respeito. Ou seja, não sou eu, nem é você quem faz nada. Você não manda, você não ordena. É a autoridade de Deus que desencadeia o milagre. Não é seu tempo de oração. Seu tempo de oração lhe leva para perto de Deus. E quando você chega perto de Deus, Deus sabe o que você precisa, e Ele começa a liberar, porque você está se aproximando dEle pela oração. Então está na hora de a gente mudar nosso perfil de oração e começar a exercer a autoridade pela oração, orando a palavra. Senhor, estou desempregado, a minha empresa está falindo, colocaram despachos de feitiçaria na porta da minha casa, da minha loja, mas a
tua palavra diz que o Senhor me deu autoridade para pisar escorpiões e todo o poder do maligno, e está escrito que nada me fará dano algum. Eu estou te pedindo, Senhor, dá uma ordem acerca desse negócio, libera uma palavra acerca disso, e lá na glória, quando Deus olhar para o Exu que foi alimentado para lhe atingir, quando Ele olhar para o Orixá que foi alimentado para lhe prejudicar, Ele dá uma ordem lá em cima. Ei, a ordem vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Aí ele brada de lá e diz: caveira, aqui não. Você não vai provocar morte aí, porque já foi gerado uma declaração, já foi gerado um comando. Pomba gira, para, porque já foi gerada uma palavra e eu estou lhe proibindo de agir aqui. A sua oração libera gatilhos no mundo espiritual. É isso. O Senhor declara de lá: ó Zé Pilintra, eu recebi um clamor com dor de parto e eu não posso ignorar. Então eu estou lhe dizendo agora: para. Cessou, acabou. Eu entrei na questão. E aí, queridão, quando Jeová entra na questão, principados desmoronam, hostes são envergonhadas, potestades caem por terra. O nome de Jeová dos exércitos, um diácono, o nome de Jeová dos exércitos é glorificado, e o nome do Cordeiro é manifestado para a glória de Deus. Libera uma palavra no céu, Senhor, acerca desse homem. Libera uma palavra nos céus acerca dele, em nome de Jesus. Fica com ele aqui, irmão Jesus, fica com ele aí. É o que você vai fazer agora, nós vamos fazer agora. A minha inexperiência e a minha simplicidade de conhecimento já me colocou em situações. Uma certa feita aqui, uma moça caiu possessa pela manhã, num domingo, e os irmãos levaram para a sala de oração e passaram o horário da escola inteiro lá, expulsando demônios, e ela não foi liberta. E quando eles voltaram no final da escola dominical, eu desci e a abracei e orei por ela. E ela saiu tranquila, leve, chamando o nome do marido. Quando eu entrei no carro, eu estava com febre. Fui tomado de uma enxaqueca tão diabólica que parecia que o crânio estalava. Cheguei em casa sem suportar as dores nos ossos, nos músculos. Minha pele avermelhou e começou a empolar. Vim para o culto no domingo à noite, não aguentei pregar e saí antes do culto terminar e não disse nada a ninguém, porque aliás eu não sabia o que teria sido. Segunda-feira eu não levantei, passei o dia na cama. Segunda noite não levantei. Terça-feira eu disse: eu não vou aguentar pregar. Mas à tarde, quando eu estava orando para ministrar aqui, Deus falou comigo: aquele abraço que você deu domingo, Satanás lhe feriu. E eu peguei o óleo que estava na estante, e eu mesmo ajoelhei no gabinete, passei a chave e comecei a ungir-me e a orar repreendendo. E eu disse: eu rejeito Satanás, na autoridade de Deus eu rejeito. Eu recebi em Cristo e no seu sacrifício autoridade para pisar escorpiões.
E orei toda a tarde, a febre recuou, mas as dores do corpo não recuaram. Vim e preguei. Terminou o culto, ajoelhei ali, pedi aos pastores que orassem por mim. E saí daqui sem dores, sem febre, sem cansaço, sem fadiga, porque o adversário havia me ferido, mas há uma autoridade acima de todo poder. Então eu quero, em nome de Jesus, debaixo do princípio da autoridade espiritual, debaixo do princípio da paternidade espiritual, debaixo do princípio do comando liberado por Deus, eu quero clamar a liberação de proteção e cobertura sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, nós renunciamos todo ataque mental, emocional, físico. Nós rejeitamos todo ataque contra a nossa integridade. Em nome de Jesus agora, nós declaramos, Senhor, no Teu nome, que lá no reino espiritual, o Senhor proíba Satanás de contra-atacar, de gerar retaliações depois do que o Senhor está fazendo entre nós. É a Tua autoridade quem declara, Senhor. Agora você vai fazer uma oração profética acerca de alguém, de uma situação, da sua casa, da sua empresa, não sei. Você está coberto. Há um manto de glória sobre você. O sangue de Jesus já lhe cercou. O sangue de Jesus já lhe cobriu. Faz a oração profética. Você pode até calar a boca se você quiser ir fazer em silêncio. Você vai começar numa experiência que não pode parar aqui. Vai haver algum momento que você vai precisar sentir dor de parto acerca dessa situação. Mas isso vai gerar um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Cerca este lugar, Senhor. Cerca este lugar, Senhor. O moço que veio à frente, traz ele para a gente orar por ele. Cerca este lugar, Senhor. Cerca este lugar. Enai show amassorianjo lemande la bagá. Provoca um reboliço agora no mundo espiritual, pela oração do teu povo. Muda as coisas de lugar. Senhor, começa a gerar agora milagres. Começa a gerar milagres. Dá uma palavra, libera uma palavra a respeito desse irmão. Libera uma palavra acerca dessa irmã. Libera uma palavra acerca dessa casa. Libera uma palavra acerca dessa empresa. Libera uma palavra acerca do vício que esta pessoa está aprisionado. Ordena, Senhor, aos demônios e suas hostes agora, onde eles estiverem alojados, onde eles estiverem agindo, ordena-lhes agora que se retirem. Porque a tua palavra declara que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. A tua palavra declara que o Senhor nos deu autoridade para pisar escorpiões e todo o poder do maligno. Liberta esse homem, Senhor, do vício. Desintoxica o seu organismo da influência do álcool. Liberta a sua mente da dependência e faz dele um instrumento para o Senhor. Oh, lamancho e vassuriei badagai levou estupiando da rast. Aleluia. Quebra agora a algema, Senhor. A tua palavra diz
que o teu povo perece por falta de conhecimento. Traz a revelação agora, por favor. Tudo que eu preguei nesta noite, Senhor, traz a revelação à mente dos teus servos. Torna isso poderoso dentro das nossas mentes e dos nossos corações. Torna isso tão penetrante quanto uma espada. Agora, Espírito Santo, confirma a palavra, soprando neste lugar o vento da cura. Confirma a palavra, soprando neste lugar o vento da renovação. Libera variedades de línguas neste lugar agora, Senhor. Confirma a tua palavra. Libera agora, Senhor, manifestações extraordinárias e sobrenaturais do poder do Espírito Santo neste lugar. Pessoas que estão desviadas da igreja, traz elas aqui à frente agora, Espírito Santo. Traze-as aqui à frente agora. Pessoas que ainda não se entregaram a Ti, que ainda não experimentaram esse poder, atrai-as agora pela graça, Senhor. Atrai-os pela graça. Esse moço está se reconciliando com Deus e retornando para a igreja. É a palavra de Deus gerando vida e libertação. Comece a declarar: Senhor, eu declaro a libertação da minha mulher, eu declaro a libertação do meu marido, eu declaro a libertação do meu filho. Eu clamo pela cura. Enquanto você ora aqui, pastor, fica um bocado de gente julgando as palavras, oração, fica na tua. O Espírito Santo é quem traduz esse negócio e leva para a linguagem de Deus. Sopra agora, Senhor, sopra agora, Senhor, sopra agora. Levante assim a sua mão comigo ao céu. Diga comigo: Senhor, libera a autoridade em nome de Jesus para a minha vida, porque eu vou declarar e eu desejo que o Senhor realize na autoridade de Jesus e para a tua glória este milagre. Agora declare comigo: minha casa, minha família, meus negócios estão livres de toda a ação das trevas, de magia negra, de feitiçaria, porque Jesus é o meu Senhor. Agora estende a mão em direção à pessoa do seu lado e libere uma palavra profética em nome de Jesus sobre ela. Autorize algo em nome de Jesus.